Kafka atingiu um poder nunca antes visto, depois de se tornar o Kaiju número 8. Ele já mostrou feitos de força sobre-humana, agilidade aprimorada e um poder de cura assustador, mas nada comparado a tudo aquilo que ele pode fazer. Hoje eu vou te apresentar 10 poderes que o Kafka tem, mas que nunca usa. Confira. 10. Telepatia. A primeira coisa que o Kaiju Inseto faz logo que encontra o Kafka é se comunicar com ele dizendo que finalmente tinha encontrado seu hospedeiro. Só que ele não faz isso falando, mas sim usando telepatia, algo que ele deve ter feito várias vezes durante o treinamento especial que o Kafka fez com a ajuda do Genarumi, pois só assim o protagonista dominaria o seu modo Berserk. Hoje a gente sabe que não foi o Kaiju Parasita que falou aquela frase, já que o seu vocabulário era bem limitado, mas sim um ancestral do Kafka que estava fundido com ele. Ou seja, se o samurai antigo tem essa habilidade e o Kafka se fundiu completamente com ele no capítulo 118, logo o protagonista também vai conseguir usar telepatia muito em breve, o que vai ser uma mão na roda, tanto para as batalhas, quanto para dar aqueles chavecos discretos na mina durante as reuniões da tropa de defesa. 9. Gigantificação e transmutação. Logo que é infectado pelo Kaiju Inseto, o Kafka, que estava em um hospital, se transforma no Kaiju número 8, e por isso ele precisa fugir para sobreviver, já que um alerta Kaiju tinha sido emitido. Na fuga, junto com seu amigo Leno, o Kafka percebe que não podia controlar aquela transformação, então enquanto foge, vemos várias vezes ele expandindo de tamanho, o que mostra que ele tem o poder da gigantificação, ou seja, ele consegue expandir sua massa e reduzir ela, assim como o Kaiju número 10 fez, e os demais Kaijus numerados também conseguem fazer. Isso pode ter aplicações diferentes, tanto para enfrentar inimigos maiores, quanto para parar um ataque de longo alcance, já que isso possibilita esconder melhor o próprio núcleo. Já a habilidade de transmutação é algo que não foi apresentado ainda, mas tudo indica que o Kafka tem esse poder, e alguns detalhes do mangá indicam isso. O primeiro deles é a maleabilidade e poder de transmutação que a pele do Kaiju número 8 tem, que ainda naquela fuga do hospital fez ele assumir uma forma grotesca com tentáculos nos braços e nas pernas. Outro detalhe é o que acontece no capítulo 118, quando o ancestral de Kafka diz que ele jamais poderia voltar à sua forma humana, caso aceitasse se unir a ele. Mas você acha mesmo que o Naoya Matsumoto vai jogar fora a humanidade do Kafka desse jeito? Ele pode até passar um tempo no conflito de não poder mais voltar a ser humano, o que vai ser bem legal de ver no mangá, mas a transmutação vai resolver esse problema rapidinho, pelo menos trazendo de volta a sua aparência humana, o que vai minimizar a opinião pública de parte da população, que vai criticar o fato da tropa de defesa manter um Kaiju em sua folha de pagamento. Se fala que o Kaiju número 15 já mostrou essa habilidade, então ela nem é algo tão novo assim no mangá. 8. Chicote. Outro poder que o Kafka tem e não usa é o que eu apelidei aqui no canal de chicote, uma espécie de língua que se estica e possui uma mandíbula estilo xenomorfo no final dela. Embora seja um recurso bem nojento, essa língua pode servir tanto para pegar coisas distantes quanto para atacar os inimigos, dando verdadeiras chicotadas neles. O Kafka já mostrou esse poder na fuga do hospital, lá no começo da história, inclusive capturando e comendo um corvo, mas ele nunca mais usou isso. Só que seria bem legal ver esse recurso sendo usado também nas batalhas, assim como fazia o Deku lá em Boku no Hero. 7. Capacidade de voo. Diferente do poder de transmutação, que é bem mais um palpite, o poder de voo é algo que eu tenho certeza que o Kafka possui, e ele já usou isso, depois que ele socou aquela massa Kaiju gigantesca que ia explodir em cima da base da terceira divisão. Não só nesse momento, mas em vários outros, o Kafka já mostrou conseguir ejetar canos de descarga de energia de várias partes do seu corpo, pernas, braços e costas. E como ele tem uma quantidade absurda de energia acumulada dentro de si, ele pode perfeitamente usar essa energia para simular turbinas, para impulsionar ele mesmo pelos céus, indo de um ponto ao outro, assim como vemos o Homem de Ferro fazer lá na Marvel, ou até o Jugo lá de Naruto. Outra forma do Kaiju número 8 conseguir voar seria sintetizando asas. O próprio Kaiju número 9, que não voa, já fez isso uma vez para escapar depois de assimilar o diretor Izao, então seria algo até fácil para o Kafka fazer, ainda mais sabendo que o Kaiju Parasita dentro dele já possui 2 pares de asas naturais. 6. Ataque de energia. Falando em canhões de energia, durante a luta contra o Kaiju número 9, o Kafka tenta lançar uma bola de energia da própria boca, coisa que o vilão também consegue fazer, mas se ele consegue disparar a energia pura da própria boca, isso indica que ele também pode fazer o mesmo com as mãos e até com outras partes do corpo. Basta summonar um daqueles canos de descarga e pronto. Embora eu ache esse um poder bem legal, ele só serve mesmo para destruir grandes estruturas ou explodir uma horda de Kaijus inimigos, porque em uma batalha real, no mano a mano, o seu soco carregado é muito mais efetivo. 5. Socos de ar. Falando no soco do Kaiju número 8, ele poderia tornar esse poder bem mais efetivo, sem nem mesmo disparar energia, que é usando o deslocamento de ar gerado pela fricção de seus punhos, como Saitama faz lá em One Punch Man. Imagina ver uma batalha onde o Kafka faz apenas movimentos com seus punhos e causa grandes danos no inimigo com deslocamento de ar, parecido com o que o Gai faz contra o Madara lá em Naruto Shippuden. Seria bem bacana de ver. E para fazer algo assim, na minha opinião, ele só precisaria de um treino especial. 4. Clones. Um pouco antes de declarar guerra contra o Japão, o Kaiju número 9 faz 2 clones dele mesmo para dispersar a tropa de defesa, que ele chama de Beta e Gama. Segundo o próprio vilão, os dois tinham poderes similares, em comparação com ele mesmo, depois da terceira troca de pele. Ou seja, eles não eram fracos, e mesmo assim foram derrotados rapidamente por Kafka e Gen, que deixou o vilão bem impressionado com a rapidez no crescimento dos defensores. Usando a divisão celular única da raça
Kaiju, o Kafka poderia fazer a mesma coisa, e ele até já mostrou um indício disso também na fuga lá do hospital, quando ele multiplica alguns monstrinhos acima da sua cabeça. Pra mim, aquilo já poderia ser a manifestação desse poder de clonagem, seja para multiplicar a si mesmo, ou para criar Kaijus menores que serviriam como batedores, assim como os Kaijus colossais fazem. Mas mesmo que o Kafka não consiga se multiplicar como o Kaiju número 8 fez, em seu modo Berserk, ele já consegue se mover tão rápido que cria pós-imagens dele mesmo, simulando estar em vários lugares ao mesmo tempo, o que confundir o inimigo já é um recurso bem útil em batalha. 3. Cura acelerada. Essa eu não preciso nem falar muito, porque além de conseguir curar membros inteiros, como aconteceu no embate contra o Soshiro Hoshina, o Kaiju número 8 ainda consegue se curar a partir do seu próprio núcleo. Olha o absurdo. E ele mostrou isso inclusive como estratégia de batalha lá na luta contra o diretor Isao, e deve conseguir fazer o mesmo feito para conseguir voltar do além depois de ser derrotado pelo Kaiju de Mereki. O único problema é que o Kafka não pode depender muito desse recurso, já que ele consome uma grande quantidade de energia. 2. Negação regenerativa. O poder de curar é sem dúvidas uma das melhores habilidades que o Kaiju pode ter. Isso é tão essencial que se estende até mesmo aos trajes de combate, que são feitos com base em restos Kaiju. Mas o Kaiju número 8 tem uma habilidade ainda melhor, que é a negação regenerativa. Se você não tá ligado, essa habilidade anula ou retarda a cura de outros Kaiju que estão perto do Kaiju número 8. Ou seja, ela impossibilita que o inimigo se cure enquanto luta contra o Kafka, garantindo a vitória do protagonista em qualquer batalha mano a mano. Vimos essa habilidade sendo usada apenas uma vez no mangá, que foi quando o Kafka enfrentou o Kaiju número 9, pra valer. Porém, esse poder apareceu somente quando o protagonista usou o modo Berserk, então isso é algo que ele ainda não controla. Apesar disso, a negação regenerativa foi crucial para que o Kafka deixasse o núcleo do Kaiju número 8 exposto para o seu último ataque. Só espero que o autor não esqueça de mostrar o domínio que o Kafka vai ter desse poder no futuro. Ressuscitação. Por último, mas não menos importante, temos uma habilidade assustadora, a de trazer de volta os Kaijus derrotados. Essa é uma habilidade natural do grande vilão da obra, o Kaiju número 9, mas algo que o Kafka também mostrou, lá no episódio 5 do anime e no capítulo 8 do mangá, quando ele derrota um Kaiju que ameaçava a vida da Kikoru. Logo depois de disparar o seu soco carregado, Kafka fala que duvidaria que aquele Kaiju voltasse depois daquilo. E caso você não lembre, essa foi uma referência ao fato de que os Kaijus estavam revivendo na área de treinamento, devido ao poder de ressuscitação do Kaiju número 9, que tinha dado as caras pela primeira vez. Só que acontece exatamente isso, o Kaiju já começa a voltar à vida, e outro Kaiju atrás da Kikoru até consegue fazer isso, sendo derrotado também pelo Kaiju número 8. Você pode até argumentar que os Kaiju naquela área ainda estavam sob a influência da habilidade de ressuscitação do Kaiju número 9, mas dois detalhes nesse capítulo refutam isso. O primeiro é que o vilão já tinha ido embora, então não fazia sentido os Kaiju ficarem ressuscitando direto, senão eles ficariam assim para sempre. Mas se eu não te convenci com isso, se liga só nesse detalhe, que prova de uma vez por todas que o Kafka também tem esse poder, porque assim como a fala dele fez aquele Kaiju começar a voltar à vida, as suas partes param de se mexer imediatamente quando o protagonista fala, implorando para que ele não volte. Ou seja, embora essa cena tenha um tom cômico, ela diz tudo sobre essa habilidade do Kafka. Mas mesmo que o autor esqueça que o protagonista tem esse poder de ressuscitar Kaijus, já que isso tornaria o Kafka poderoso demais até para os parâmetros de Kaiju número 8, temos um indício de outra habilidade mais limitada, mas muito mais incrível na minha opinião, que é a invocação de almas, um poder novo que muito provavelmente vai aparecer nos próximos capítulos do mangá. E eu explico tudo sobre essa nova habilidade do Kafka nesse vídeo aqui. Confere aí, ele complementa tudo que eu falei nesse vídeo. Obrigado por ter me acompanhado até aqui e valeu!